Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast de pré-simpósio com a temática da interdisciplinariedade da atenção primária à saúde. Estamos com a participação dos professores representantes dos 3 cursos de saúde da Faculdade Luciano Feijão, no qual essa é uma organização da LAPSE, que se trata da Liga de Atenção Primária à Saúde, no qual estamos com a professora Maria Luísa Feijão, da Psicologia, o professor Alexandro Duvalle, representante da Enfermagem, e o professor Eduardo Costa, representante da Odontologia. Eu sou a Mayara Martins, acadêmica de Psicologia aqui da Faculdade Luciano Feijão. Atualmente estou cursando o 10º semestre do curso. Estou seguindo as abordagens da psicologia clínica e da psicologia hospitalar, no qual eu estou enveredando mais pela área da saúde terciária e que, através da Liga Acadêmica, eu tive essa oportunidade de me aprofundar nos conhecimentos da atenção primária à saúde. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, eu sou o professor Alexandro Duvalle, sou enfermeiro de formação. Além de enfermeiro, eu também sou biólogo. Tenho mestrado em saúde da família pela Universidade Federal do Ceará, campus aqui de Sobral. E atualmente eu atuo como professor dos cursos de enfermagem, odontologia, psicologia aqui na Faculdade Luciano Feijão. Então eu queria só adiantar aí que é uma satisfação, viu? Agradeço demais aí pela oportunidade de participar aqui desse podcast, estar junto aqui com professores notórios em cada uma das áreas do saber e poder compartilhar com vocês um pouco a respeito daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente defende a respeito da interdisciplinaridade na atenção primária à saúde. Temos presente também a professora Maria Luísa Feijão, representante da psicologia, no qual eu tenho uma proximidade maior através do curso. Gostaria que você também se apresentasse e falasse um pouco das suas experiências. Olá, sou a professora Maria Luísa Feijão, minha formação é em psicologia, sou especialista em psicopatologia da infância e da adolescência. Atualmente sou coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada, nossa clínica escola, aqui na Faculdade Luciano, e também sou professora do curso de Psicologia, né? Tenho um interesse significativo sobre essa temática, a interdisciplinaridade, porque também estou à frente da disciplina de Psicologia da Saúde, então é uma temática que a mim é muito caro, discuto isso com muito rigor com os alunos na formação, e digo desde já que é um privilégio, né, estar aqui com outros professores de outras áreas. Então, reitero a importância da gente fomentar esses espaços, né, dialógicos para a gente discutir, fazendo isso de forma conjunta e integrada, e dizer que é uma alegria tamanha estar aqui com vocês. Também estamos tendo a presença do professor Eduardo Frota, representante da odontologia, que atualmente é professor aqui na Faculdade Luciano Feijão. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco das suas experiências. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Boa tarde, Mayara. Eu sou o professor Eduardo, do curso de odontologia. Tenho 25 anos de formado, sou mestre e doutor em odontologia. E atualmente eu estou aqui na faculdade ministrando aula para o curso de odontologia. Paralelo a isso, eu também sou dentista da atenção primária no Instituto Federal de Educação do Ceará, campus Sobral. E a gente está aqui para poder discutir um pouco as experiências, as vivências, as rotinas da atenção primária em saúde. Com relação à experiência de vocês na interdisciplinariedade, na atenção primária à saúde, qual seria, na atuação de vocês, na identificação dessa integração da interdisciplinariedade? Ela era presente ou foi e ainda é na atuação de vocês? Eu gostaria de comentar um pouco a respeito disso, fazendo um comparativo da minha atuação enquanto profissional e em relação à minha formação. A gente percebe que durante a nossa graduação,
nós temos formação que nos direciona numa perspectiva unidisciplinar, né? Então, a gente realiza ali os nossos 5 anos de graduação entre uma das 14 categorias da área da saúde. Entretanto, que quando a gente chega no espaço de trabalho, né, nos serviços de saúde, para a gente operacionalizar aquilo que a gente discutiu, que a gente aprendeu, que a gente refletiu durante o nosso processo formativo, a gente percebe que ali exige a execução, a prática de algumas habilidades que muitas vezes a gente não aprende, a gente não desenvolve enquanto estudante, né? Então, foi algo que eu vivenciei no primeiro local em que eu desenvolvi minhas atividades, né, enquanto profissional, que foi me deparar com um sistema de saúde, com uma unidade básica de saúde, né, que era constituída de uma série de profissionais de vários núcleos de saber e que a gente precisava desenvolver cada um, né, dentro da sua expertise, a sua prática profissional, mas em que o foco não fosse o fazer por si só, mas que tivesse um objetivo em comum, né? É exatamente ali o cuidado que é prestado ao usuário, à família, né, à coletividade. Enfim, então é um dos desafios em relação a isso, a gente poder adentrar o serviço de saúde e materializar a interdisciplinaridade, coisa que muitas vezes a gente acaba não vivenciando tanto na formação. Eu reconheço que é necessário, né, na formação, essa discussão mais aprofundada em torno dessa temática, né? Porque a gente sabe que a formação em sala de aula, a gente fica muito às voltas com as questões mais teóricas, e aí assim, a gente faz alguns alinhamentos com o campo prático, mas a gente sabe que há uma lacuna entre o que você está vivendo em sala de aula e aquilo que você é confrontado, né, na própria experiência. Eu tive, logo após a minha formação, eu tive o privilégio de trabalhar na atenção primária, né? Então, assim, meu primeiro local de trabalho, por exemplo, foi a atenção domiciliar. E eu confesso que eu fui confrontada muitas vezes porque eu vi uma certa discrepância daquilo que nós discutíamos na universidade, né? E quando eu fui, de fato, confrontada com aquela experiência de estar em uma equipe multiprofissional, lidando com saberes heterogêneos, porque creio eu que a interdisciplinaridade, ela coloca para a gente o desafio, né, dessa heterogeneidade, e mais ainda coloca algumas dificuldades, que é principalmente o campo prático. Como fazer para a gente, claro, né, não apagar essas diferenças, porque a gente sabe que as diferenças, elas são ricas e a gente tem que cuidar para não apagá-las, mas é preciso também a gente considerar que é preciso conviver, né, fomentar um espaço onde essas diferenças, elas não façam impedimento a um trabalho realmente compromissado, né, responsável, ético, político, porque o trabalho nas políticas públicas, elas fazem exigências aos profissionais nesses variados aspectos, né? Coloca para a gente uma dimensão política, uma dimensão social, uma dimensão simbólica. Então, isso trouxe para mim, né, esse desafio de reconhecer que a interdisciplinaridade, principalmente, ela coloca para a gente o desafio, né, dessa dificuldade em como fazer isso no âmbito prático. Mas, ao mesmo tempo, né, essa dificuldade, elas nos impulsiona, né, a ter que fazer esse trabalho e reconhecer a riqueza que habita, né, nessa questão que aponta para as diferenças, mas que também nos coloca diante da importância dessa transversalidade, para a gente pensar principalmente a dimensão do cuidado, considerando também que faz parte aí o próprio usuário. Eu acho que isso é uma questão muito, digamos assim, delicada, a gente fazer isso na atenção primária, colocando também o usuário aí como alguém que participa, né, do próprio cuidado, e isso vai exigir de cada profissional a partir, né, das suas expertises. Mas, assim, foi desafiador, mas aprendi bastante, né, com essa prática.
A interdisciplinariedade, ela é muito rica e é essencial para a promoção da saúde geral da população. E a odontologia, ela tem esse viés de que é uma área mais específica. Como você, professor Eduardo, considera essa integração da interdisciplinaridade na atenção primária? Eu ia falar exatamente isso, Mayara. Nós da odontologia, né, principalmente da minha graduação, nós éramos formados para atuar dentro do consultório, né? Então, toda a minha graduação foi feita para eu atuar individualmente dentro do meu consultório odontológico, quer seja ele público ou privado, mas de maneira individual. A partir da formação, comecei a trabalhar na atenção primária, nos PSFs, eu tive essa dificuldade maior exatamente por isso, porque eu não tinha esse conhecimento. Essa palavra interdisciplinariedade, eu vim conhecer após a minha graduação, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, é que eu vim trabalhar essa interdisciplinariedade. E o que eu percebo é que nos currículos novos, principalmente aqui da faculdade, Luciano Feijão, eu me sinto muito feliz em ver que os meninos, desde o primeiro semestre, eles já começam a trabalhar essa dificuldade que nós, odontólogos, temos em lidar. Porque, historicamente, a odontologia sempre foi pensada de forma individual. Só quando você vai para o PSF e vai trabalhar com médicos, com enfermeiros, com nutricionistas, com psicólogos, com fisioterapeutas, você precisa ter essa abordagem, essa visão maior, e não essa visão menor que seria a sua área específica. Afinal de contas, né, o indivíduo ele não é a boca, ele não é a cabeça, não é a mente, ele é um organismo, né, e como tal ele precisa de uma visão maior, né, que é essa visão que a interdisciplinariedade ela nos dá. Então, nós da odontologia, nós tivemos um processo mais difícil de tentarmos nos inserir e nos deixarmos inserir, né, nesse contexto. Mas hoje eu vejo que a odonto ela está já caminhando de mãos dadas com as outras profissões nesse contexto da interdisciplinariedade. Até mesmo também pela atualização curricular, o que é bem visível aqui na Faculdade Luciano Feijão. Eu gostaria só de fazer um comentário a respeito dessa fala do professor Eduardo, né? Dessa visão, muitas vezes, né, fragmentada, compartimentalizada que se tem da odontologia. E o professor falando, e eu me lembrando dos tempos, dos anos em que eu contribuí com o Sistema Saúde Escola, atuando na atenção primária, enquanto tutor, e a gente percebia esse certo distanciamento, né, dos profissionais ali do consultório odontológico em relação aos outros profissionais que atuavam ali na unidade básica de saúde. A gente reconhece a importância, né, do odontólogo, do psicólogo, do fisioterapeuta, dos outros profissionais, e essa necessidade que a gente visualiza em cada uma das categorias se dá exatamente por algo que a professora falou, né, que é a contribuição que cada profissional tem a partir do seu núcleo de saber em contribuir com algo maior, que é exatamente aquele cuidado, né, holístico que deve ser prestado exatamente ao usuário, à sua família, à coletividade ali na atenção primária à saúde. E aí a gente percebia ali que, assim, apesar dessa fragilidade, né, que já é discutida, já é refletida pelos próprios profissionais, já existem alguns movimentos que tentam exatamente desconstruir isso, né, fazer com que a interdisciplinaridade realmente ela possa ser efetivada no processo de trabalho na atenção primária. E o exemplo disso era a contribuição que os odontólogos, os psicólogos, né, os outros profissionais realizavam enquanto residentes multiprofissionais em saúde da família, né? Um programa de especialização, né, em caráter de residência, que fazia com que os estudantes eles passassem ali 2 anos na atenção primária, contribuindo exatamente ali com o seu fazer, mas na perspectiva interdisciplinar, né? Então, eu enquanto tutor, quantas e quantas vezes a gente realizava atividades coletivas, em que o papel do odontólogo, do psicólogo, do enfermeiro, do fonoaudiólogo era essencial, mas não de forma fragmentada, né? E sim de forma colaborativa, né? Interativa, sinérgica, né? Muitas vezes.
E isso é algo assim que fazia com que a gente reconhecesse realmente a efetividade do trabalho interdisciplinar. Enquanto graduação, infelizmente, a gente já tem experiências aqui, enquanto Faculdade Luciano Feijão, né, desse processo de fazer com que a interdisciplinaridade realmente ela esteja ali presente no processo formativo dos estudantes. Né? O exemplo disso são os componentes curriculares, tópicos interdisciplinares em extensão, em que a gente já começa ali, desde a graduação, fazer com que os meninos possam reconhecer a importância dos outros núcleos de saber no processo de cuidar da saúde. Professor, com base nessa sua experiência enquanto tutor, como que é esse papel da enfermagem na coordenação do cuidado, da integração entre diferentes áreas? A enfermagem, enquanto núcleo de saber na atenção primária, apresenta assim, um papel fundamental, porque ela vai sobrepor os cuidados assistencial, burocrático e de gerenciamento de equipes. Né? O enfermeiro na atenção primária ele apresenta exatamente essas 3 atribuições. Ele precisa ser assistencialista, mas ao mesmo tempo o enfermeiro ele também gerencia equipes, seja de técnico de enfermagem, seja de um enfermeiro com seus agentes comunitários de saúde, seja um enfermeiro na sua equipe mínima e as equipes de apoio. Né? Então aí se encontra a equipe multi, né? a equipe de residentes. Então, assim, a gente precisa refletir durante o processo formativo a respeito da importância da interdisciplinaridade, mas no processo de trabalho, ali na prática, a gente precisa realmente ali desenvolver habilidades de comunicação, né, de gestão, de cuidado, de sensibilização a respeito das demandas da comunidade, mas ao mesmo tempo sensibilização em relação a que contribuição, né, cada um dos colegas profissionais pode ali somar nesse processo de trabalho que tem como foco exatamente o cuidar da saúde das pessoas. Eu fiquei aqui, né, um pouco divagando as minhas ideias, escutando o professor Eduardo, quando ele toca em uma questão significativa que é a formação, né, e o que o Alex também coloca como complemento, me faz também pensar que a interdisciplinaridade, ela coloca para a gente uma questão que é ímpar, que é a nossa relação com o conhecimento, né? Na medida em que, assim, ela coloca para a gente uma mudança de atitude, né? Da maneira, inclusive, como a gente lida com o conhecimento. Então, quando o Eduardo ele coloca uma questão que no campo, né, da odontologia é muito significativo, que foi uma formação que durante muito tempo não discutiu, porque a interdisciplinaridade vai colocar também, né, essa formação acadêmica em xeque, e também algumas críticas vão ser feitas a esse cenário que o Alex falou agora há pouco, né, de disciplinas que são muito compartimentizadas, né, nesse sentido, e que faz com que não se abra o precedente para a gente dialogar mais entre, né, as áreas de saber. Então, isso é muito importante para a gente pensar que há uma evolução também, né, da discussão em torno disso, que é muito importante para a gente pensar como nós, dentro da academia, como professores, a gente também tem fomentado esses espaços para a gente discutir mais com os alunos. A gente compreende, inclusive, que na história da interdisciplinaridade, o que está em jogo também é essa relação entre ciências, né, biológicas e ciências humanas e psicológicas, porque a gente sabe que durante muito tempo as ciências humanas e psicológicas dentro do campo da saúde, elas sempre tiveram um lugar mais à margem, né? Só que várias transformações foram favorecendo a participação maior das ciências humanas, das ciências psicológicas, já que a gente também evoluiu nas concepções do que é saúde, do que é doença, do que é o homem. Você fala uma coisa importante, Eduardo, né? Que é o fato de que na nossa prática a gente tem que estar orientado por uma certa concepção de homem. Que homem é esse que nos orienta? É um homem fragmentado, né? Ou é um homem, por exemplo, concebido em sua totalidade?
porque a questão também da interdisciplinaridade, ela coloca isso, né? Então, isso faz com que, por exemplo, Maiara, a psicologia, ela possa agora ser alçada também como um saber e uma prática que tem muito a contribuir, né? Na medida em que ela vai também acompanhar essas transformações e a gente vai compreender também que os aspectos psicológicos, eles incidem diretamente no modo como as pessoas produzem saúde e também produzem doença. Então, a psicologia também tem o que dizer, né, nesse diálogo com os odontólogos, com os enfermeiros, com os médicos, né, já que a gente sabe que há uma história significativa do saber médico e sua hegemonia, né? E a gente sabe que o paradigma biomédico, ele também foi posto em xeque, né, por algumas questões, e isso abriu também caminhos para a gente pensar um outro modelo, né, que é esse modelo biopsicossocial, que demonstra essa complexidade que é inerente ao próprio processo de saúde e doença e que favorece, sim, que os saberes, eles se converjam, né, eles possam trocar entre si, respeitando os seus limites, né? O Alex fala agora há pouco da importância do enfermeiro na atenção primária, né, no modo como ele vai gerir, como ele vai conduzir lá com as agentes de saúde, mas como ele também deve reconhecer que ele não sabe tudo, né? E eu acho que a interdisciplinaridade, ela coloca para a gente uma certa reserva de não saber, para que eu possa, nesse sentido, abrigar o que você, Eduardo, como odontólogo, também tem de contribuição e a gente fazer trocas. Então, acho que exige assim, vamos deixar um pouquinho de não saber para o saber do outro, né, emergir, a gente fazer trocas e claro que isso vai favorecer práticas mais humanizantes, né, menos dessubjetivantes, e isso a gente vai valorizar, inclusive, o trabalho nas políticas públicas. A gente sabe que a grande maioria da população, elas necessitam das políticas públicas. E é também parte do nosso trabalho pensar como a gente pode contribuir para potencializar, né, o trabalho dentro das políticas públicas, já que a gente sabe, em grande medida, que ele ainda não tem um valor devido, né, por várias questões que estão em jogo, questões estruturais, políticas, né, econômicas. Mas isso não invalida que a nossa formação, ela se permita também ser uma formação onde essas coisas possam ser mais discutidas, né, mais problematizadas, e a gente juntos encontrar soluções, que eu acho que isso também é algo que nos exige no trabalho, né, na atenção primária. Não é só a gente estar às voltas com o que falha, né, com o que não dá certo, mas é como juntos os saberes e as práticas encontram soluções possíveis para a gente, né, tecer melhorias e também alavancar um pouco do trabalho dentro das políticas públicas. Um ponto importante que a professora, né, Maria Luísa, ela ressalta, e que é importante a gente reforçar isso, né, é que tanto a atuação interdisciplinar quanto a educação interdisciplinar, ela precisa estar pautada, né, em uma premissa extremamente importante, que é da horizontalidade, né? Ali, quando os profissionais de saúde eles estão atuando de forma interdisciplinar, isso exige com que não haja a hegemonia de uma categoria X sobre uma categoria Y, né? Porque cada uma das categorias, né, tem os seus conhecimentos, tem as suas habilidades, tem a sua importância, tem a sua essencialidade nesse processo de cuidar do outro. E que cada um desses núcleos de saberes precisam ser valorizados, precisam ser respeitados, né? Precisam ser protagonistas, sujeitos ativos, né, desse ato de cuidar, e para que exatamente o trabalho coletivo ele possa ser efetivado. Né? Eu reforço a fala da professora Maria Luísa exatamente na questão das vantagens, né? Qual foi a grande vantagem que eu vi da interdisciplinariedade? Eu acho que colocam os outros profissionais como corresponsáveis por aquele paciente. Porque enquanto um paciente, eu me fecho num consultório, vou falar da minha realidade, me fecho num consultório com um paciente com uma determinada demanda, né, que direta ou indiretamente vai afetar
a saúde bucal do paciente, existem situações e demandas que eu, enquanto odontólogo, não tenho a capacidade técnica de resolver. Não é aquela seara que vai resolver a minha questão odontológica. Então, quando você parte para a interdisciplinariedade, você coloca todos como corresponsáveis. Isso diminui o peso daquele profissional que está mais afastado, né? E divide essa responsabilidade com os outros. Fica mais fácil no dia a dia. E aí ganha não só o profissional, por diminuir aquele peso, né? O peso que eu falo, aquela questão da responsabilidade, né? Não é só em você. E ganha também o paciente. Porque a partir do momento que a gente não tem a obrigação, né, de saber tudo de tudo, e ninguém nunca vai saber tudo de tudo, né? A gente não sabe tudo da nossa área, imagine tudo da área do outro. Quando eu coloco isso como corresponsabilidade do médico, do enfermeiro, eu tiro de mim aquela responsabilidade que eu queria assumir, mas não é minha, e ao mesmo tempo eu trago uma qualidade melhor de tratamento para o meu paciente, porque ele vai ser tratado com aquele profissional específico para aquela demanda, né? Então a grande vantagem que eu vejo na interdisciplinaridade é essa. Todos são corresponsáveis, inclusive o próprio paciente, né? Porque quando a gente fala em interdisciplinariedade, a gente não fala só de profissão, a gente tem que chamar o paciente para o contexto também. Ele também é corresponsável pela saúde dele. Não adianta o enfermeiro, não adianta o psicólogo, o dentista, o médico, o profissional que seja, tentar atuar, tentar tratar aquela situação se o próprio paciente não faz a parte dele. Então, eu acho que para mim, a grande vantagem de você trabalhar isso é exatamente você trazer para o centro todos os profissionais. Todos são corresponsáveis por aquele paciente, inclusive o próprio paciente. E refletindo sobre a sua atuação prática enquanto odontólogo, professor, em algo mais específico nesse cuidado à saúde, integrando outras áreas, também oportunizar a interconsulta. Em um caso de um procedimento, ao identificar a ansiedade de um paciente, ter essa vinculação com o setor da psicologia e tratar esse paciente na sua questão da saúde no geral, de maneira a integrar a psicologia nesse cuidado da saúde mental para ter um cuidado mais efetivo. Sim, a odontologia, né, existe até um termo, odontofobia, né? Sim. Então, quem não tem medo de ir ao dentista, né? Se você perguntar, os próprios dentistas têm medo de serem pacientes, né? Então, às vezes, quando a gente quer puxar aquela responsabilidade para a gente deixa de promover um tratamento de melhor qualidade para o paciente. Por exemplo, no dia a dia, se chega um paciente com uma ansiedade, o que é que eu fui, né, capacitado para fazer? Entra com a medicação, adormece o paciente e faz o tratamento. Mas eu não estou tratando o paciente, né? Eu estou tratando a consequência. Mas qual é a causa daquela fobia do paciente? Não vai ser a odontologia que vai tratar. Então, quando você chama, né, para o centro da responsabilidade a psicologia, a medicina, né, a psiquiatria, enfim, outras áreas do saber, você consegue tratar não a consequência, mas você consegue tratar a causa, que é o melhor para o paciente. E eu acho, sabe, Eduardo, te escutando aqui, acho interessante você trazer essa sua sensibilidade a isso. E eu acho que uma questão fundamental dentro, né, de um trabalho em equipe, pensa na interdisciplinaridade, está principalmente a maneira como a gente escuta. Isso não é só porque eu sou psicóloga, né? Isso é, por exemplo, a nossa atividade por excelência. Mas porque eu penso que é próprio da atividade clínica escutar, né? Escutar é essencial para a prática clínica. Então, veja só, você recebe um paciente, né? E ele apresenta uma fobia e isso está, né, ligado a alguma dimensão da ansiedade. Mas veja que você se disponibilizar a escutar esse paciente nisso, né, que tem implicações com o próprio tratamento, isso já é de uma sensibilidade importante para que você possa reconhecer o limite do seu saber.
né? E, consequentemente, você reconhecer que é possível tecer um diálogo com um profissional da psicologia e vocês fazerem trocas importantes. Não no sentido de você apenas dizer para o psicólogo, toma que é teu, né? Falou em ansiedade, é teu. Mas de você também se permitir a querer dialogar, trocar com um profissional da psicologia e ele também escutar dentro, né, dos seus limites, porque é isso que faz, tornando o processo rico também, de compreensão, né, porque tem um campo de compreensão que se instaura aí para a gente. E isso favorece a gente encontrar saídas que devem primar pela qualidade do atendimento, né, pela forma como a gente também humaniza o atendimento, pela forma também como a gente corresponsabiliza, né, o paciente. Sim. Porque a gente também abre o precedente para que ele tenha um lugar de fala, né? E aquele que se sente escutado, ele também abre caminhos para que ele possa se implicar no próprio tratamento, para que ele possa dizer assim, eu também tenho algo, né, a contribuir na medida em que eu tenho um lugar onde eu possa ser escutado também. Porque muitas vezes a minha experiência prática, né, me fez ser confrontada com alguns profissionais que eles não levam a sério a tarefa de escutar também. Né? Não só escutar os colegas profissionais, mas escutar o paciente. Né? Suportar um pouquinho o que ele tem a dizer para além da doença, né? E isso é uma questão significativa, para que o próprio profissional, um enfermeiro, possa dizer, não, o meu limite é esse, eu posso ir até aqui, mas eu posso chamar, né, um outro profissional para a gente juntos pensar como a gente faz melhor, como a gente cuida melhor. Então, isso é muito importante para a gente pensar que é nesse aspecto que a interdisciplinaridade, ela chega, né, enquanto um paradigma importante e que faz exigências também a nós, principalmente que estamos na academia, da gente se permitir discutir mais, né? Trazer espaços mais formativos para que os nossos alunos também sejam mais sensíveis a esses diálogos, né, intercursos, fazer apostas mais integrativas, porque eles vão ter muito a contribuir e eles vão ganhar muito quando eles forem para o mundão, né? Porque a gente fica aqui na sala de aula com eles, e aí a gente fica falando de dimensões mais idealizadas, a gente fala muito numa perspectiva mais, digamos assim, abstrata, mas a gente tem que considerar que eles vão para o mundão e lá eles vão lidar com realidades concretas, eles vão ser extremamente desafiados, mas eles tiveram o privilégio de serem iniciados na própria formação. Então, a aposta que nós fazemos é que isso vai ser favorecedor, isso vai dar para o aluno também assim, mais fôlego, mais ânimo, né, mais potência, para que ele possa, frente aos desafios, criar possibilidades, que eu acho que isso é que é importante também da gente pensar, né? Aproveitar aí para fazer uma propaganda que aqui na Faculdade Luciano Feijão, além dos tópicos interdisciplinares de extensão, né, que permeiam aí todos os cursos, do curso de enfermagem nós temos a disciplina de práticas, formação e educação interprofissional. É uma disciplina optativa, né, mas que já foi ofertada em alguns semestres aí, e que a gente procura exatamente tecer essas reflexões, né, com os estudantes, para que quando eles cheguem lá nos cenários de prática, eles já, pelo menos já tenham um certo embasamento teórico, né, academicista, que eles possam operacionalizar isso na prática. Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito das falas, né, professora Maria Luísa e professor Eduardo, é que quando a gente fala de atuação interprofissional, a gente está falando de uma ferramenta de trabalho, uma perspectiva de atenção, que ela é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, né, devidamente recomendada pela OMS, né, e que procura exatamente instigar os sistemas de saúde dos países a fazer com que esse cuidado fragmentado à saúde ele seja desconstruído a partir dessa prática
interdisciplinar, segundo o paradigma interdisciplinar, né, que predispõe participação do usuário, que predispõe também diálogo entre os profissionais, que também exige uma atuação colaborativa, né, na perspectiva da horizontalidade também, para fazer com que algo seja alcançado. E esse algo é exatamente a efetividade do cuidado da pessoa, né? E quando a gente fala disso, na verdade, a gente pode fazer um diálogo desse objetivo com aquele princípio, né, doutrinário do SUS, que a gente ouve tanto falar no início da nossa graduação, que é o princípio da integralidade do cuidado, né? Então, a atuação interprofissional tem como objetivo, na verdade, materializar, né, lá na ponta, lá no serviço de saúde, fazer com que as pessoas elas possam ser cuidadas, atendidas, assistidas numa perspectiva integral, numa perspectiva holística. Professor, com base na sua experiência enquanto representante da enfermagem, o que você observa como emergente nessa integração da atenção primária à saúde entre as diferentes áreas do conhecimento? Eu acho que a gente poderia fazer aqui vários levantamentos, né, de prioridades que são emergentes nesse processo. Mas eu acredito que, assim, 2 fatores eles são fundamentais. Primeiro, a educação interprofissional, ela precisa ser ali realmente integralizada nas grades curriculares de todos os cursos da área da saúde, para fazer com que o estudante ele possa ali iniciar o seu processo formativo, já reconhecendo a importância de cada um dos núcleos de saber, a importância dos saberes de outras categorias profissionais no cuidado que ele vai prestar, né? Sempre lembrando disso que a professora falou, né, que nós, enquanto categoria unidisciplinar, eu enquanto enfermeiro, professora Malu enquanto psicólogo, professor Eduardo enquanto dentista, nós não temos, né, ferramentas, nós não temos como cuidar de todas as demandas dos nossos pacientes, dos nossos usuários. A gente precisa de colaboração de outras disciplinas, né? Aí que reside a importância disso. E eu acredito também na força da educação, né? Quando eu falo a força da educação, eu também incluo as ações de educação permanente em saúde, né? Para quem já está no campo de trabalho, para quem já está atuando como profissional, seja no nível superior, seja no nível técnico, nível fundamental, é extremamente importante que o sistema de saúde possa ofertar para esses profissionais oportunidades deles discutirem, deles refletirem, deles reconhecerem a importância de que o trabalho de todos os seus colegas é importante para a efetivação do cuidado e do trabalho que cada um ali realiza no serviço de saúde. Então, eu posso elencar esses 2, né? Tanto a formação como também a educação permanente em saúde. Muitas reflexões em decorrência do tempo. Estamos chegando ao final do nosso momento. Eu agradeço a participação de vocês por terem aceitado o nosso convite. São 3 representantes de diferentes áreas do conhecimento aqui da faculdade, que são referências nas áreas de vocês. Enquanto diretora acadêmica da LAPSE, eu agradeço pela solicitude, no caso dessa participação, e eu espero que todas essas reflexões e conhecimentos aqui elencados reverberem no pensamento dos nossos ouvintes.